Boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai apresentar, mesmo sem a professora Camila, a gente vai estar apresentando o meu tema, que é Dicas para preparação e condução de apresentações. A gente vai estar focando mais na parte de quando a gente apresenta o TCC, tá? Mas na parte do PowerPoint. Então, a Camila de docente e eu de discente. O que é uma apresentação? A apresentação, ela é uma síntese do seu trabalho. Na apresentação, você não precisa necessariamente colocar o seu TCC inteiro. Se o TCC lá de 20 páginas, você não vai colocar ele no seu slide. Você vai colocar ele de forma bem resumida. Por quê? Porque se você ficar colocando ele vai ficar feio. E aí eu vou explicar mais pra frente o porquê de algumas coisas que vai deixar ele feio. Então, os slides, eles são um complemento. Ele é uma ferramenta que você vai utilizar para explicar o seu TCC. Você não vai colocar nele as 20 páginas, mas com o que você colocar nele, os tópicos que você coloca nele, você vai utilizar para explicar o que foi as suas 20 páginas de TCC. Tá? E ele tem que, então, ter uma harmonia entre o raciocínio do que está sendo exposto, né, com o que você está falando. Então, não adianta você ir lá colocar sobre onça pintada e começar devagar, começar a falar de elefante. Se não tem uma relação, não fala, para não ficar uma coisa feia na hora da fala. E aí a gente tem que entrar em um pouquinho de normas. As normas da ABNT, ela existe para passar uma confiança e uma seriedade para o seu trabalho. Quando a gente sempre fica assim, por que eu tenho que escrever o TCC nas normas da ABNT? Tem que escrever o TCC nas normas da ABNT. E a verdade é que o padrão, ele auxilia ao seu trabalho ser pesquisado no mundo inteiro. Porque ele padronizado, quem está lá na China vai conseguir pesquisar sobre esse tema e vai cair o seu trabalho. Quem está aqui vai conseguir fazer isso, quem está na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo. Então, por isso que existe uma padronização. Essa padronização não é só do Brasil. Ela é uma padronização mundial. As normas, por mais que são as normas brasileiras, ela segue um padrão mundial. Ela torna fácil a compreensão. Então, o pesquisador lá na China pesquisou lá onça pintada. Ele vai pesquisar pelo nome científico, vai aparecer o seu trabalho. Estando nas normas da ABNT, mesmo que não está na língua dele, ele consegue ter uma compreensão. Por quê? Porque ele é um pesquisador daquela área. Então, todas as vezes que vocês pesquisam, por exemplo, algum trabalho que vocês acham em inglês, você não conseguiu traduzir ele todo, mas aquelas palavras que não traduziu, era da sua área, então você sabe. Mas por que você sabe? Porque está padronizado. Se não tivesse um padrão ali, você ia ler, ela não foi traduzida pelo Google, você ia falar assim, o que é isso, gente? Não sei. Vou ter que chamar um professor de inglês para poder traduzir. E a gente tem que lembrar de, no TCC, usar os textos com voz verbal e pessoal. Tá? Isso é bem importante. Para não ficar, eu fiz. Não. Foi o trabalho. É a universidade que faz o trabalho, não a gente em si. Por isso que é voz pessoal. E para o PowerPoint? Existe norma? Não. Não existe nenhuma norma da ABNT para o PowerPoint. O que preza nele? Bom senso. É literalmente o bom senso. Porque não adianta você fazer isso aqui que eu fiz. Você quer fazer exatamente para vocês entenderem. Tem sentido fazer um negócio desse tamanho? Vermelho, com preto, só para vocês enxergar? Você não vai enxergar, você não é cego. Então, assim, não adianta querer fazer um negócio muito frufru, que você vai estar saindo exatamente do padrão. E por mais que você não publique o PowerPoint, mas você apresenta ele para uma banca, né? E essa banca ela vai avaliar. Se for muito ruim de ler, ela vai ter dificuldade. Vai ser descontado ponto em cima disso. Vocês vão entender mais pra frente algumas questões que descontam pontos nessa parte de leitura. Então, o que não pode fazer em uma apresentação? Texto muito longo. Isso é péssimo, gente. Isso é péssimo.
Quer ver? O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira 21 organizações. Eu já cansei. Eu li a primeira frase e já cansei. Porque a frase está vindo daqui até aqui no final e o texto está até aqui embaixo. Quem está lendo, a gente tem que lembrar o seguinte: o PowerPoint, para quem está sendo apresentado, a pessoa vai ler o PowerPoint. Então, se você coloca em tópico, a pessoa vai ler o tópico e ela vai ficar assim. Mas o que isso quer dizer? E às vezes eu vou entender mais pra frente por que ela tem que fazer isso. Escrita errada. Gente, vocês não estão entendendo. Eu olhei na internet, eu achei vários que estão com a escrita errada, que é uma coisa só de revisar. Você pegar o seu PowerPoint, seja o que for, TCC, seja o que for, um trabalho simples acadêmico, e ler ele de novo e acertar o português. Se eu olhar no próprio coisa, já corrige, gente. Ele já fica sublinhado assim, você corrigir. João e Maria foi passear na floresta. Quanto o lobo não vem. Parece um erro, assim, ninguém vai escrever isso, mas acha, gente. De verdade, acha. Acha gente que escreve assim, ó, passear. Gente que está na faculdade. Eu fico pensando como passou na redação. Os 2 amigos foi na padaria comprar 5 pães. Foi. O maior erro que eu vi é do plural. As pessoas não me lembram de colocar. Foram. É uma coisa, gente, eu já aprendi isso aqui desde a primeira série. Sobre colocar em tempo verbal correto. Pãos. Aquilo ali, ó, tem certeza que se eu abrir ali pelo meu, vai estar sublinhado aqui, ó, para eu me corrigir. Porque a própria máquina dá essa opção pra gente, ele ensina a gente a corrigir. E as pessoas não usam, acham que o que na cabeça delas está certo, não está certo sempre. É só dar um Google, gente, pesquisar. Fonte muito pequena. É a mesma notícia que estava lá, com a fonte pequena. Isso aqui acontece demais. A pessoa pega, põe muito texto, aí ela, para não ficar tão feio, aquele tamanho que estava aqui, ela pega aquele mesmo texto e põe ele aqui, ó. Aí ela acha que isso daqui já deixou mais bonito, porque está em um tópico e só está aqui em cima. Horrível isso. Eu não consigo nem ler, eu tenho problema de vista. Meu óculos nem funciona direito. Então, assim, são erros, são coisas que são bobas. Eu estou falando isso para vocês, parece muito bobo, parece muito óbvio. Mas a gente faz sem querer. Até sem querer a gente faz. A gente vai tentar arrumar para ficar bonito pra gente. A gente vai lá e diminui a letra só para caber, sendo que era só parte um slide, põe 2 slides, né? Coloca em tópico, coisa simples de se fazer. Interromper a apresentação. Eu estou aqui falando com vocês, aí de repente eu paro, olho, penso, aí eu volto. A gente tem que tomar constância. Você pode ter esquecido. O que você vai fazer? Utilizar o PowerPoint. É para isso que ele serve. É por isso que você coloca tópicos. Deixar de conferir a ordem dos slides. Aí você está passando, aí você está falando sobre reprodução de búfalo e de repente você passa o slide e parece uma foto de um queijo de búfalo. Eu não estou atacando ninguém, estou identificando. Então, assim, era uma questão de você conferir, esperar e arrumar ele e colocar ele na hora que você ia falar de leite. É uma coisa simples de se fazer. E as pessoas não fazem. Não fazem. Eu falo porque a gente apresentou um trabalho esse dia para trás que estava desse jeito. Estava na ordem errada o slide. Salvou ele errado e na hora que apresentou estava errado. Trocou um slide pelo outro. Isso fica feio no trabalho. Aí você imagina você apresentar um TCC desse jeito. Aí está lá na sua banca, os professores mais rígidos que tem, o que eles vão fazer? Eles vão acabar com você.
Eles literalmente vai acabar com você, que é um erro tolo. Então aí a gente entra no que fazer em uma apresentação. Priorizar a utilização de tópicos. Sempre. Sempre. Texto, a gente tem que evitar. Por quê? Porque se a gente coloca um textinho, mesmo que ele seja pequeno, vamos pôr um tópico de 3 linhas. Até isso é ruim. Porque faz a gente ler. Então você coloca aqui, ó, esse é o tópico, evita a leitura. Eu estou aqui falando com vocês, eu vou ler aqui para mim saber o que é. Eu fiz isso aqui, ó, evita a leitura. Eu vou ter estudado em casa antes, eu vou saber o que esse evita a leitura quer dizer. E aí vai fazer com que o público preste atenção em você, que é o que eu falei antes. Se você coloca um tópico, evita a leitura. Vocês não sabem o que significa evita a leitura. Para vocês é uma frase comum. Mas aí eu vou te explicar por que evita a leitura. E esse eu explicar para vocês vai fazer com que você veja eu, e não o slide. E não o slide. Então aí, por exemplo, errei a ordem do slide. Mas o slide está em tópico. O seu orientador está vendo, e o resto da banca. Ele vai ver o tópico, ele não vai entender. Então, às vezes, até passa despercebido o erro do slide está em fora de ordem. Por uma simples arrumação no tópico. Porque você sabe falar sobre o seu trabalho, mesmo que está fora da ordem. Você sabe falar do slide lá da frente, você sabe falar do slide lá de trás, você sabe falar do slide do meio. Então, para você não importa a ordem, você vai saber falar de tudo. Permite explorar o conteúdo, que é o que eu estou falando. Está escrito evita a leitura. Eu consigo explicar para vocês o que é o evita a leitura. Vocês não conseguem. Então eu consigo falar muita coisa, enquanto se eu viesse aqui e colocasse 3 linhas escritas, eu ia falar 3 linhas e não ia saber mais o que falar. Porque nas 3 linhas você coloca, a gente naturalmente resume as coisas para colocar. Então eu coloquei em 3 linhas, eu falei tudo daquele tópico. Eu não vou precisar falar mais nada daquele tópico no trabalho inteiro. Porque hoje eu vou ter que falar tudo. Sem querer, a gente faz isso. E mostra que a gente está melhor preparado. Né? Mostra que está em tópico, gente. Você tem que ter estudado. Porque senão você vai fazer igual quem é o leitor. Vai chegar aqui, evita a leitura. Faz com que o público preste atenção em você. Permite explorar mais o conteúdo. Mostra o melhor preparo. Pronto, passou o slide. Então mostra que você está preparado. Você vai ter que estudar antes. Ser sucinto. Ser sucinto é exatamente o que eu estou falando. Esse aqui está um texto um pouco menor do que aquele primeiro. Mas tem a necessidade de ser esse texto? Ó, os brasileiros não ficam para trás em matéria de desperdício. Vou ler por aqui que está mais fácil. Por aqui, cerca de 26 milhões de toneladas são desperdiçadas todos os anos. É um dado alarmante, considerando que mais de 7 milhões de pessoas ainda passam fome no país. O desperdício está presente em todas as etapas da trajetória dos alimentos, desde a colheita até o prato do consumidor. Agora vamos ver como é que fica mais sucinto isso? 3 tópicos. Olha o tanto. Olha a primeira coisa, o visual ficou muito melhor. Não está aquele negócio aqui no meio, um texto corrido, um trem preto aqui no meio. Primeira coisa. No Brasil, desperdiça-se cerca de 26 milhões de toneladas de alimento por ano. Eu resumi metade daquele texto anterior em uma linha. Mais de 7 milhões de pessoas passam fome. Eu consigo explorar isso com vocês. Eu consigo trazer isso aqui, e se eu estudei sobre esse passar fome, eu trago esses dados para vocês, explicando, que é o que mostra o preparo. Há desperdício desde a etapa de colheita até o consumo. Então eu consegui resumir todo aquele texto em 3 linhas, em 3 tópicos. Não dá nem para considerar que é uma linha inteira. Não chega nem no final. Muito mais harmônico. O principal é ensaiar antes. Eu coloquei desse jeito aqui, que eu falei para vocês que
nem sempre isso é bom, igual lá no começo, para fixar. Isso aqui a gente tem que ser muito fixado. Não adianta você querer achar que porque você fez o PowerPoint, você fez o TCC, você vai conseguir chegar lá e apresentar se você não estiver ensaiando. Não dá certo. Eu garanto para vocês. Eu tenho experiência disso, eu já apresentei outras palestras. Se eu não tivesse me preparado antes, eu ia chegar lá e não ia saber falar. Tanto que teve parte que eu não me preparei tão bem, na hora eu travei. O professor teve que me ajudar. Porque o nosso cérebro ele funciona assim, gente. O nosso cérebro precisa ver as coisas várias vezes para ele aprender. É por isso que muita gente, na hora que está em sala de aula, por isso a gente escreve o que o professor está falando. Porque fixa. Então não adianta nada você achar assim, eu fiz o PowerPoint, eu estudei. Você não estudou. Não fixou tudo, pode ter certeza. O tema principal vai fixar? Vai. Isso aí você vai saber falar. O tema principal do seu TCC você vai saber falar. Mas as entrelinhas dele, não. E aí você não vai estar então melhor preparado. Então você não vai conseguir apresentar todo o conteúdo. Aí vai chegar todos os membros da banca, eles recebem o TCC antes, impresso. Aí eles recebem com antecedência, então eles corrigem antes. Então eles sabem tudo que está sendo falado. E ele sabe, gente. O professor ele é treinado para isso. Aí chega aqui, você não ensaia antes, você esquece de falar algumas coisas da parte de, por exemplo, da revisão bibliográfica, coisas que seriam importantes ser faladas, e se você estudou, você sabe que isso é importante ser falado. Ele vai te questionar depois. Por que você não falou sobre isso? Isso aqui não é importante? Isso aqui não interferiu no seu trabalho? Então, assim, é necessário, é extremamente necessário. É um dos pontos que eu julgo como o mais necessário. E aí, então, eu vou trazer algumas dicas para vocês de como fazer esse PowerPoint ficar um pouco melhor. Aquilo lá era para estar escrito, manter a calma. Vai voltar. Tá feio, mas vai ficar. Por que manter a calma? Se você apresenta, se você ensaiou antes e você chega aqui, vou apresentar o TCC, estou calmo, eu consigo sair de qualquer problema. Você está olhando pela janela ali, alguém foi morto. Você consegue sair disso. Você vai ficar abalado, mas você vai conseguir. Porque você ensaiou, você está calmo. Está tendo um terremoto, você está calmo, se mantenha calmo. Isso ajuda demais. Demais. É por isso que a gente sempre se atrapalha em apresentação, por exemplo, de trabalho em sala de aula. Que a gente pega, fica nervoso, porque a gente acha que o professor vai acabar com a gente. Aí a gente até estudou um pouco antes, mas estudou pouco, então ensaiou pouco. Já não vem tão preparado, ou às vezes estudou muito, mas fica tão nervoso que vai chegar aqui e vai querer trabalho. Eu falo por mim próprio. Nayara sabe. Eu tive que apresentar na recepção da Atlética. Eu não gosto de falar em público. Não, assim, um pouco só de pessoas, eu consigo sair bem. Gente, se tiver mais de 20 pessoas, eu não consigo, eu travo. Eu literalmente travo. Mas aí o que você vai fazer? Buscar formas de você estar mais confortável. Eu fico confortável como? Sentado. Eu realmente, se eu estiver sentado, eu consigo ficar muito melhor, mais confortável. Porque a gente tem que fazer a apresentação ser um bate-papo. E eu não estou aqui dando uma aula para vocês, e até quem está dando aula, o próprio professor, ele tem que fazer aquilo ser um diálogo, um bate-papo. Porque se ele vier só imposto, o aluno não aprende. Então, se você vem apresentar seu TCC e você quer só impor, você decorou tudo que está aqui no slide, você sabe falar de tudo. Mas chega aqui e fica igual uma coisa assim, ó. Meu trabalho é sobre uma pintada criada no cativeiro, cansa. O leitor não entendeu nada. Pode ter certeza, ele não vai entender nada. Ele vai entender a primeira frase e a última. Só. Porque você não soube manter a calma. Então eu estou aqui gesticulando, eu gesticulo muito. Mas isso aqui é uma forma de me acalmar. Então, cada pessoa vai ter que ver como que se acalma. Eu não vou apresentar o TCC sentado. Mas o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e escorar às vezes na mesa. Não tem problema você escorar às vezes na mesa.
No dia da apresentação, por exemplo, os ingressantes, tinha um púlpito. Quem não sabe é aquele trem grande que fica o microfone. Eu escorava nele. Eu via como se fosse falado nele só e escorava nele. Isso me acalma. Eu gosto de alguma coisa para me apoiar. Isso é de cada um. E assim, quando a gente vai apresentar, a gente tem que lembrar, tem que ter sapato fechado, porque tem gente que vai de chinelo ou de sandália, que pega o dedão assim e ele fica lá pra fora. Aí fica uma coisa linda, só pra falar assim, eu fiz a minha unha hoje. Gente, a banca não quer saber que você fez a unha. Ela quer saber se você tem um porte de profissional. Um profissional não vai ir pra fazenda pra mostrar a unha lá feita assim. Calça. Eu detesto usar calça, gente. Eu tô aqui hoje de calça por conta disso aqui. Eu detesto. Quem me conhece sabe que eu detesto. Então, camiseta ou uma camisa. A camiseta não é problema. É problema se você tiver com uma regata. Ou se eu tiver com as blusas de alcinha aqui, ó. Só para poder tomar sol e marcar. Gente, tem que ter um pouco de bom senso na roupa que você usar. Mas tá bom, tudo bem. Então, manter a calma. Isso aqui. Olha que slide feio. Não é feio não, ele é horrível. Mas isso aqui é para vocês entenderem o tanto que as pessoas acham que isso aqui vai ser legal e tem trabalho desse jeito, tem gente que põe esse tipo de fundo aqui e acha que vai ficar magnífico. Acha que porque tá essa lavoura linda aqui atrás, dá certo você colocar isso no slide. Não dá, gente. Não dá. Eu tô até difícil de ler, ó. Cuidado com efeitos. Aí a pessoa vai lá e coloca as letrinhas tudo com efeito, tudo bonitinho. É bonitinho, não tô falando que é feio. Ó, essa aqui é bonitinha. Mas esse slide ela ficou ridícula. Efeitos, eles são importantes porque eles chamam a atenção do leitor. Então, se você coloca um negócio piscando aqui na tela, é legal. Não estou falando que não pode. Pode. Pode e deve. Transição de slide, deve. Mas tem que ser feito com cuidado. Para não ficar isso aqui. Essa porqueira aqui. Porque isso aqui, a sua banca vai descontar de você. Não parece, mas vai. Você pode até estar apresentando direito. No final você apresentou tudo direitinho, mas eles vão descontar porque você não sabe montar um slide. Eles vão falar assim, que tipo de profissional que você vai sair se você não sabe montar um slide? Fonte grande. Então a gente mostrou aquele exemplo lá das fontes muito pequenas, o tanto que é difícil de ler. Então, usar fonte grande. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu estava pesquisando, eu achei que isso nunca ia ter nada a ver. O que a gente aprende pela norma da ABNT? Como que o trabalho tem que ser redigido? Em times. Certo? Então, na razão, tem que ser times, tamanho tal. No PowerPoint, não. É fonte sem prolongamento. Só para vocês entenderem. Isso aqui é Arial. Isso aqui é Times. Tá vendo esses prolongamentos aqui, ó? Que fica em cada letra? Isso aqui é horrível para quem tá lendo. Então, esse prolongamento que fica, ele atrapalha. Não parece. Mas no slide ele atrapalha muito. Porque no slide, isso aqui mexe, gente. Isso aqui dá um efeito de mexer, de tremer, que quem tá lendo, se o texto for só escrito assim, fica ruim de ver. Eu achei que não ficava. Eu achei que isso aqui era bobeira. Pra mim tinha que colocar tudo em times. Se eu coloco no TCC em times, eu vou colocar no PowerPoint em times também. Aí eu tava vendo uns trabalhos que foram escritos todos assim. É muito ruim de ler. Você não foca direito. Porque quando o seu olho ele foca, ele vai focar nisso aqui também. Então até que ele foca aqui e você completa a frase, é ruim. É uma coisa boba. Mas olha a diferença que dá. Então olha aqui, o tanto que aqui, sem os traços, prende muito mais a atenção de vocês. Então poucos efeitos de transição. Pode usar, deve-se usar.
Isso chama atenção. Aqueles slides que são mais destaque, se quiser colocar chuvinha de purpurina assim, tudo bem, mas é pouco. Você não vai colocar desse jeito em todos. Porque se você colocar em todos, vai ficar feio. Não tem uma constância no trabalho. Eu não coloquei nenhum efeito de transição, para ter um pouco mais de constância. Fundo, claro. Gente, a pior coisa que existe na face da Terra, eu já vi muito trabalho assim, é a pessoa colocou um fundo escuro, e aí ela vem aqui e coloca a letra branca. Isso é péssimo para quem está lendo. Tudo bem, deu contraste. Não estou falando que não vai dar contraste, vai dar para ele ler. Mas é ruim. É ruim, cansa a vista de quem está lendo. E aí você imagina que você vai apresentar 2 horas de TCC. 1h30, 2 horas. Então quem está ali na banca, tanto que a pessoa vai cansar se tiver um fundo escuro. Que ela vai ficar assim, ó, para entender o que está escrito. Porque é natural da gente. A gente enxerga melhor se a letra estiver escrito escuro e se o fundo estiver claro. Uma fonte na apresentação toda. Aí tem gente que vai lá e fala assim, vou deixar a capa bem bonitinha. Aí coloca umas fontes, põe uns efeitos, põe um tanto de negócio. Aí a fonte fica diferente do resto. Aí pega aqueles slides principais, coloca outra fonte. Aí vem vindo assim, ó, várias fontes, uma parte escrita assim, de repente tem um slide inteiro escrito desse jeito aqui. Aí tem outro que está escrito. Gente, constância. A constância deixa muito mais apresentável o seu slide. Evitar o excesso de itálico, negrito ou cores no texto. Cor de letra. É aquela letra colorida lá que eu mostrei para vocês. Pode? Pode. Como é que você vai evitar o itálico se você tem que escrever o nome científico de um animal? Você vai colocar. Mas você não vai colocar itálico em todo o texto, só para ficar bonito. Você não vai sublinhar todo o texto só para ficar bonito. São pontos-chave, mas são poucos. Tudo em excesso vai ser ruim. A gente não escuta que tudo em excesso faz mal, na apresentação também. O texto justificado, pelo amor de Deus. Se no nosso TCC a gente não justifica o texto, por que aqui você não vai justificar? Para ter um espaçamento harmônico entre as palavras. As cores, como eu falei, contrastar bem. Você não vai colocar um fundo preto e uma cor amarela, a letra amarela. É lindo. Não estou falando que é feio, não. Mas tadinho de quem lê. Tadinho de quem lê. Utilizar bastante gráfico para mostrar resultado. Gráfico, imagem, chama atenção. E gráfico e imagem entra naquilo que eu falei, de a gente trocar textos por tópicos. O gráfico é um tópico, só que ele é um tópico mais bonito, que chama a atenção de quem está lendo. Gente, pode ser qualquer gráfico que for. É pizza, é coluna, pode ser preto e branco o gráfico. Não tem problema. Quem está lendo, quem está vendo a apresentação, ela vai olhar e vai falar assim, nossa, tá, vou tentar entender. O que ela vai fazer para tentar entender? Vai prestar atenção em você. Que é quem ela tem que prestar atenção. Tá? É importante utilizar esses gráficos, é importante utilizar essas imagens, mas não em excesso. Aí a pessoa pega na mesma slide aqui, coloca uma foto aqui, uma aqui, outra pequena aqui, outra pequena aqui. Só para falar um exemplo de alguma coisa. E ela não coloca escreve alguma coisa, fala sobre aquilo, no próximo ela fala. Então eu estou mostrando a evolução de um recinto. No dia 1 fez isso, no dia 2 fez aquilo, por que ela não põe então uma aqui e uma aqui? Precisa colocar todos os dias. Se foi 30 dias eu mexendo no recinto, eu vou colocar os 30 dias aqui. 30 fotos. Não tem necessidade. As transições. Transição chama a atenção do público. Transição, imagem, gráfico e tópico chama a atenção do público. Para você. Ele vai ver que tem um negócio aqui legal, ele vai fazer o quê? Imediatamente prestar atenção em você depois. E era isso. Peraí. Mateus, o que é essas transições que eu entendi?
projetar um pra você? Fazer que abre. Não, é o efeito de passar de um slide pro outro. Então, É porque tem a animação. Eu imaginei. Eu gosto disso também. Tem uma cortina. Aqui, ó. Não sei se tá Eu sei. Eu só não sabia o nome disso. Ah, sim. Agora, essa aqui, por exemplo, eu vou colocar. Viu? Entendi, assim. Então, aí quando a gente está aqui apresentando, aí, ó, passar. Isso é interessante se usar. Você pode ver que me chama muito mais atenção você fazer isso do que depois você ficar fazendo isso aqui, ó. O negócio só vai aparecendo na sua frente. Você fica até um pouco perdido. Não dá tempo para o leitor se recuperar do que ele estava lendo antes. Então, a transição ela é importante. Usar algumas vezes, não sempre. Porque se você colocar todos os slides com aquela transição ali, vai ficar chato. Quem vai estar assistindo não vai querer ver mais. Então, assim, era basicamente isso que a gente queria falar hoje. Para vocês prestarem muita atenção. Porque esses detalhes não parecem, mas eles interferem muito. Porque vocês têm que pensar que você não vai fazer uma apresentação só para a sua banca de TCC. Aí você vai lá na sua banca, está seu orientador, e 2 professores que é amigo seu. Então, você passou. Mas você vai ter que fazer uma apresentação para o produtor. Você vai ter que mostrar para ele como que você vai projetar a fazenda dele. Tudo que você vai fazer na fazenda dele. Você não vai ficar mostrando só no papel. É importante você fazer uma apresentação, porque deixa mais dinâmico para ele. Você não precisa projetar ela aqui num quadro, gente. Pelo próprio computador. Você vai passar, você vai prender ele, você vai passar transições, por exemplo, você vai prender a atenção dele lá no computador. Ele não vai ficar olhando o peão que vai estar passando lá na porta, assim, ó. Uma vaca. Entendeu? Então, assim, saibam que a apresentação vocês vão usar a vida inteira. Se vocês for contratados por uma empresa, vocês vão ter que apresentar resultados. A apresentação de resultado é assim. É você virar todo o pessoal, por todos os seus chefes da empresa, eles vão colocar um PowerPoint. Você tem que apresentar no PowerPoint. Tá? Então, assim, a apresentação parece uma coisa boba, simples. É simples. Ela é para ser simples. Ela é para ser simples, clara, para quem está lendo não ficar cansado de ver ela e para quem está lendo prender a atenção em você. Por isso que palestra, você aguenta lá 1, 2 horas de palestra. Porque a palestra é clara. Agora, você pode reparem para vocês verem. As palestras que o slide está mal montado pelo palestrante, você não presta atenção nela. Você quer dormir, você quer sair da palestra, porque ela cansa a sua vista. Mais slides é mais tempo de apresentação. Isso não é problema. Tá? Tanto que muitas vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, na sala de aula, vocês têm que apresentar em 25 minutos. Aí a gente vai lá, faz 10 slides, fala correndo, porque a gente já está nervoso, porque ninguém lembrou de manter a calma. Acaba em 5 minutos os slides. Todos. Enquanto tinha que fazer em 25. Então, você explorando mais, você consegue fazer uma pausa. Essa pausa, ela está sendo contada do mesmo jeito no cronômetro do professor. Então, você faz uma pausa. Olha, aqui eu fiz isso. Passei o slide. Aqui eu fiz isso. Então, assim, utilize essas ferramentas. Elas parecem muito bobas, mas elas são, igual eu falei, são bom senso. Não são normas, porque não tem norma para PowerPoint, mas cabe no bom senso. Era isso que eu tinha que falar para vocês hoje.